sejam todos bem-vindos. Bom que você está aí mais uma vez, estamos juntos, mais uma noite de adoração e leitura da palavra, Santa Palavra de Deus. Vamos dar continuidade à nossa série especial Salvos pela Graça. E como nós já dissemos na noite anterior, nós já falamos que o objetivo dessa série é nós traçarmos novamente o beabá da salvação, da redenção. Como é que acontece a salvação? É importante a gente estar sempre reestudando esse tema, porque não podemos ter dúvidas do processo da salvação, de como ele acontece. Hoje vamos ver mais um pedacinho desse tema fantástico. Na verdade, esse tema é o Evangelho. São as boas notícias, boas novas, tá certo? Então vamos fechar os olhos e falar com Deus. Bondoso Deus e eterno Pai, a nossa gratidão a Ti, porque mais uma vez nos encontramos juntos por essa live aqui, para que possamos também juntos desfrutar da Tua companhia e nos permitir que o Senhor nos fale ao coração. Iremos abrir a Tua santa palavra, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos converta verdadeiramente, que através da Tua palavra o Senhor nos encha de esperança e da certeza da salvação. São as bênçãos que oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Ok, meus irmãos, o texto de hoje, pelo menos o texto principal que vai servir de base para toda a nosso estudo nessa noite, nossa reflexão nessa noite, está em Gênesis, no capítulo 32. Gênesis 32 de Gênesis, versículo 22 em diante. Ok, na minha versão começa assim, falando de Jacó, diz: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fez-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo o homem, que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Verso 26, disse o homem, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. E o verso 30, aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Louvado seja Deus. O Evangelho aparece aqui, nesse texto do Antigo Testamento. O Evangelho está em toda a Bíblia. Mais ou menos um mês atrás, estava com a Nilde voltando lá de Castro Alves. Alguns conhecem essa história que eu escrevi a respeito. E a altura ali, já saindo do povoado de Genipapo e já se aproximando do Petim, o carro deu um piripaque, desses que dá no meio da estrada à noite, em um lugar onde não havia sinal. E ali a gente ficou meio preocupado. Chegou alguns jovens lá, começaram a dar um apoio ali, fazendo uma companhia. Nilde levantou a mão tentando encontrar sinal, mas o anjo fez uma conexão e ela encontrou uma tirinha de sinal e conseguiu ligar para cá, para a Cruz das Almas. E ligou para Mel. E falou com Mel e Geórgio, esse casal especial, Geórgio.
E eu falei com o Jorge também. E ele disse, eu estou indo aí. Eu disse, então beleza, traga um cabo, alguma coisa, para puxar o carro até um lugar onde a gente possa ligar para acionar o seguro, alguma coisa assim. Ele disse, não, eu estou indo para aí e já vou levar o guincho. Pensei qual foi a minha reação. Eu fiz logo o cálculo. O guincho dali, primeiro vai sair daqui para ir para lá, depois de lá para cá, 1 hora daquela da noite. Quanto um negócio desse vai custar? Eu disse, não, Jorge, não precisa disso não, rapaz. E ele disse, não, pode deixar, eu já estou levando. Eu disse, não, rapaz. Qual era a minha preocupação? Eu não queria ajuda? Eu precisava de ajuda, precisava muito de ajuda. Inclusive, naquela noite, eu tinha um compromisso marcado. Era por volta das 7 horas, eu tinha um compromisso marcado para 8 horas, 9 horas da noite. E ele disse não, e a ligação cortando para cair. E ele dizia, não, eu estou indo aí, vou levar um guincho. Por que eu não queria que ele levasse o guincho? Porque eu estava preocupado, como é que eu ia pagar esse guincho? Eu já estava preocupado quanto é que ia gastar nesse carro. E realmente gastei um bocado, foi problema no motor mesmo. Agora, como é que eu vou pagar um guincho ida e volta? Aquela hora da noite, trabalho em serviço particular. O que eu não sabia é que o Jorge estava me oferecendo uma cortesia da empresa. Tudo no 0800. Eles foram até lá, gastaram gasolina, levaram o guincho, me trouxeram, deixaram dentro de casa, irmãos. Tudo no 0800. E eu não queria, sabe por quê? Porque eu pensava que tinha que pagar alguma coisa. Como é que você se sente em relação ao resgate que Jesus quer oferecer a você? Como é que você se sente? Você está pronto para ser resgatado por Jesus? Você se sente salvo em Jesus Cristo? Você se sente salva em Jesus Cristo? Embora praticamente todos nós afirmemos que Jesus nos salva, Ele é o nosso Salvador. Mas a grande maioria, muitos de nós, iria hesitar se alguém perguntasse, você está preparado se Jesus voltasse hoje? Boa parte de nós iríamos hesitar. Quando eu era adolescente, eu era cercado de evangélicos em todos os lados da minha casa. No fundo da casa, do lado direito, do lado esquerdo, e na frente, da família de Elias, uma família de evangélicos, popularmente de crentes. E de quando em quando eu travava discussões com eles, que eu não era crente, eu não era evangélico. E eu lembro muito bem um dia que Elias disse para mim, eu sou salvo em Jesus. Eu disse, você? Eu te conheço ali, você é salvo coisa nenhuma, rapaz. Você é um pecador, rapaz. Ele disse, não, eu sou salvo em Jesus. E o irmão dele, Jairo, pastor, hoje é pastor Jairo também. Jairo vinha subindo a alvinha da igreja. Eu disse, Jairo, ele perguntou para Jairo, mas para mexer comigo, Jairo, você está salvo? Ele disse, é claro que eu estou salvo. Você tem alguma dúvida? Ele, nenhuma dúvida. E eu resisti à ideia. Interessante que existem muitos cristãos verdadeiros, sinceros hoje, há muito tempo na igreja, que resistem a essa ideia. Está salvo coisa nenhuma, você é pecador. A gente mistura muitas coisas. Existe uma diferença em estar salvo quando Jesus voltar. Você não pode, seria presunção dizer, quando Jesus voltar eu vou estar salvo. Não. Isso é presunção. Na vida, muita coisa pode acontecer. Existe um grupo de religiosos que creem assim, a salvação ela é pontual. No momento que você aceitou Jesus, você foi salvo. Isso, uma vez salvo, salvo para sempre. Nada pode acontecer que tire, que você perca a salvação. Nós não cremos assim, porque não é assim que diz a Bíblia. A salvação não é questão pontual, a salvação é uma questão contínua. Embora eu não possa dizer, e nem você, que nós vamos estar salvos quando Jesus voltar, nós temos condição de dizer hoje, se hoje nós estamos salvos. Então naquele momento Elias e Jairo, ao dizer para mim eu estou salvo, ele dizia de acordo com a condição que eles estavam naquele instante, estavam salvos. E é isso que nós queremos ver também nessa noite, né?
E eu sei que às vezes na igreja a gente faz a pergunta, irmãos, quantos aqui são salvos? Você levanta a mão e os irmãos ficam, né? Ficam aquela preocupação, será que eu devo? Se eu levantar a mão, você está sendo presunçoso, né? Ok, mas a questão toda é que o padrão do céu, ele é muito alto, é altíssimo. E quando nós fazemos um exame da nossa própria vida, a gente percebe rapidamente que estamos completamente desqualificados para o céu. E que algo precisa ser feito. Eu olho para mim e digo, rapaz, eu tenho que mudar minha vida para ter direito ao céu. Esse é o pensamento. As principais religiões do mundo, né? As mais conhecidas, essas religiões, elas têm algo em comum. Sabe o que é? É que elas creem que a salvação é algo a ser obtido. Você tem que conquistar a salvação. E essa visão, ela afeta a muitos cristãos, que também creem que Jesus sim nos salva. Mas a salvação se processa assim, Cristo mais alguma coisa que eu tenho que fazer. É Cristo e mais alguma coisinha que eu tenho que fazer. Ele me salva, mas eu tenho que fazer alguma coisinha. Já viu aquela história? Jesus disse, faça por ti que eu te ajudarei. Né? É como se você processasse a salvação e Jesus lhe dá apenas um empurrãozinho. Né? É essa visão que muitos têm, que termina derivando do pensamento religioso do ser humano. Mas não é isso que diz a palavra de Deus. Né? Muitas vezes nós agimos como o pastor Flávio. O oferecimento da salvação está sendo dado para ele pensando, não, porque eu tenho que pagar. Então, às vezes, a salvação está sendo direcionada a você e você está rejeitando por achar que você tem que pagar. É provável que você não está desfrutando, irmão, me perdoe, eu volto a esse assunto outra vez. Eu vou repeti-lo quantas vezes for necessário. Precisamos entender isso aí, tá certo? A salvação é o oferecimento de Deus. E o fato de você pensar que você tem que fazer alguma coisa nos impede de aceitá-la plenamente. E isso faz com que vivamos um evangelho sombrio, triste, acabrunhado, sem esperança. Porque cada vez que nós vamos dormir, que olhamos para o nosso dia, o que foi que nós fizemos, isso nos desanima, porque parece que a cada dia eu estou mais distante do ideal de Deus e cada dia eu estou mais distante da salvação. É essa a impressão que dá quando nós olhamos para nós mesmos, um evangelho centralizado em nós, o que nós fazemos. Por favor, irmãos, que essas lives durante essa pandemia, eu agradeço muito a você que me assiste durante muito tempo, desde que a gente começou, está aí. Então essas lives, pelo menos sirva para você entender uma coisa, salvação não é uma coisa que você tem que fazer, salvação é uma coisa que você tem que aceitar. E volto de novo, pelo fato de você pensar que tem que fazer alguma coisa, você deixa a salvação escapar. Este é o tema fundamental dessa noite. Muitas vezes estamos agindo como o pastor Flávio, com medo, né? Com medo de ter que pagar. Mas a boa notícia é que Jesus Cristo morreu por seus pecados. Olha a música que nós abrimos a live aqui, né? A música de Samadelo. Belíssima música. E expressa a grande verdade do Evangelho. O nome da música é Tomou o Meu Lugar. Se você nunca ouviu essa música direitinho, procure lá no YouTube, Alessandra Samadelo, Tomou o Meu Lugar, e veja Deus te falar ao seu coração através dessa música. Ali é a essência do Evangelho. Jesus Cristo veio, morreu na cruz e Ele tomou o nosso lugar. Isso quer dizer o quê? Nós podemos ser livres. Todos são pecadores, sim, nós cometemos pecado, mas podemos ser livres. Por quê? Porque Ele tomou o meu lugar. Eu tinha que morrer na cruz e Ele já morreu no meu lugar. Isto é a salvação. Eu não preciso, Ele é meu substituto. Jesus é o meu substituto. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho, Jesus Cristo,
para que aquele que nele crê, que crê que Jesus é o nosso sacrifício, o nosso substituto, que morreu no meu lugar, que tomou meu lugar, se eu creio nisso, para que todo que nele crê não morra, não precisa morrer, não vai morrer eternamente, mas vai ter a vida eterna. Essa é a promessa da Bíblia, irmãos. Não é algo que você tem que fazer, você não tem que cumprir nenhum tipo de rotina, nenhum tipo de cerimônia para obter a salvação. Ele já entregou a salvação. Precisamos aceitar a salvação. E isso não é presunção, isso é fé. A palavra de Deus diz que é assim. Isso é fé. Ele tomou o nosso lugar. Agora, quando aceitamos a Jesus como nosso sacrifício, se você aceitou, você não deve duvidar. Não precisa duvidar. Aquele que aceitou Jesus Cristo como seu Salvador tem a vida eterna. Isso aí é a expressão clara da palavra de Deus, irmãos. Lá em 1 João, me parece capítulo 3, versos 11 e 12, mais ou menos por aí, me veio à mente agora esse texto. Eu quero repeti-lo mais uma vez, esse texto, também é importante no Evangelho. O que é que João diz lá? E a vida eterna é esta. Como é? E o testemunho é este de João, que Deus nos deu a vida eterna. Olha como ele coloca. Deus não vai nos dar a vida eterna, Deus já nos deu a vida eterna. É isso que diz. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E ele continua, e esta vida está no seu Filho. Olha como combina com a outra parte, né? E ele continua dizendo, quem tem o Filho tem a vida. Peraí, a Bíblia não mente, irmãos. A Bíblia não tem mentira na Bíblia. A Bíblia deixa claro como é o processo. Você não pode inventar outra forma de salvação, porque a Bíblia já diz como é que é a forma da salvação. Se você vai uma outra forma de salvação, dizer que está na Bíblia, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Mas quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida eterna. Dois grupos de pessoas, salvos e perdidos. Qual é a diferença? Tem o Filho, tem a vida. Tem Jesus Cristo na sua vida, tem a vida. Não tem Jesus Cristo, rejeitou Jesus, não tem a vida. Só tem dois caminhos. Todo que nele crê não morra, mas tem a vida eterna. O salário do pecado é a morte, mas, diz Paulo, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Observe que o Evangelho, você vê que é um posto de retalho, mas tudo se encaixa, não se contradiz uma coisa com a outra. A Bíblia está dizendo uma coisa só. Quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, pode ter a certeza plena, já tem a vida eterna. Se você aceita Jesus como Salvador e permanece com Ele, você tem assegurado a vida eterna, não tem dúvida disso. Não pode dizer lá quando Ele voltar, eu estou salvo, não, porque pode ser que você não permaneça com Ele. Aí é presunção. Mas se você, hoje, se Jesus voltasse hoje, se alguém lhe perguntasse, se Jesus voltasse hoje, se você estiver nas mãos dEle, não tenha dúvida de dizer, não, eu estou salvo em Jesus Cristo, eu vou com Ele. Já viu aquele pensamento que a gente diz, né? Como é? Maranata, o Senhor logo vem, alguém diz atrás, e nós iremos com Ele. Amém. Essa é a certeza que precisamos ter, porque Ele vem para nos buscar. Em Romanos capítulo 8, aqui tem uma porção da Bíblia, irmãos, que eu acho espetacular, né? De quando em quando eu gosto de ler essa porção da Bíblia aqui. São um grupo de versículos, a partir do Elas, capítulo 8 é fantástico, né? É no capítulo 8 que diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E aqui nos versículos 31 em diante, diz assim, ó. Que diremos, pois? Olha a certeza que o apóstolo Paulo dá na palavra de Deus. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus vai nos salvar, está pronto para nos salvar, nós estamos segurando. Quem tem qual condição de ser contra nós? Aquele, verso 32, que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O apóstolo Paulo continua, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Verso 34, quem os condenará?
é Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E ele continua: quem vai nos separar do amor de Deus? Será tribulação, será angústia, perseguição, fome, nudez? E ele vai falando muita coisa, a espada, o perigo. E ele diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, verso 37. E ele conclui de forma magnífica 38 e 39. Olha que beleza esses versículos. Ó. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, 37, não, 38 agora, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? Que palavra fantástica essa da Bíblia, a certeza. Em cada uma dessas noites, em cada uma dessas lives, se você não lembrar de nada que eu tenho dito durante essas noites, não esqueça isso. A palavra de Deus, o Evangelho, é para nos encher de esperança. Você não pode fechar aqui a live e ir embora dormir acabrunhado, preocupado, eu estou pronto a me perder. Não! Você tem que ir para a cama depois, dormir na certeza da salvação. Tem que ter essa esperança, porque Ele concedeu a salvação. Você aceitou? Você está salvo em Jesus Cristo. A salvação de Deus é um dom de Deus. Ok? Agora, Deus quer nos dar a certeza da salvação. Agora, só vamos ter essa certeza quando nós pararmos de olhar para os nossos próprios esforços. Precisamos tirar os olhos de nós mesmos, do que nós podemos fazer, do que nós fizemos ou do que nós não fizemos. Temos que tirar os olhos dos nossos fracassos, das nossas falhas e colocar os nossos olhos no que Jesus fez. Esse que é o segredo. O reformador Lutero, ele vivia angustiado. Ele queria ter a alegria da salvação. Ele via na Bíblia. Davi dizia assim, no Salmo 51, depois do seu pecado, Davi ora, no Salmo 51, depois se pegou com Batseba, né? E Davi diz, torna a dar-me a alegria da salvação. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável, né? Não me repulse da tua, não tire de mim o teu Santo Espírito, não me repulse da tua presença. E ele diz assim, restitui-me a alegria da salvação. Lutero não tinha alegria da salvação, embora fosse um homem religioso durante muito tempo. As penitências que ele fazia, as coisas que ele fazia, não lhe dava paz no coração. E um dia ele encontrou na palavra de Deus que a salvação, a justificação é pela fé, unicamente pela fé. Deus nos deu a salvação, ele entendeu que a salvação é pela fé. É um dom de Deus. Pela graça sois salvos, é que diz o texto bíblico. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Isso trouxe paz ao coração de Lutero. É por isso que Lutero disse, uma das frases mais conhecidas de Lutero é: quando eu olho para mim mesmo, eu não vejo nenhuma chance de me salvar. Quando eu fixo os olhos em mim mesmo, não tem como me salvar. Mas quando eu olho para Jesus, eu não vejo como eu possa me perder. A salvação foi completa, foi inteira, foi integral. Tudo que ele podia fazer, tudo que o ser humano poderia ter feito para a sua salvação, Jesus fez tudo de forma completa na cruz. Agora, embora a salvação seja gratuita, aqui é que muitas pessoas não compreendem bem. E você e eu precisamos compreender bem isso nessa noite. A salvação ela é gratuita, mas ela não é barata. É de graça, mas não é barata. Ela custou um alto preço, a coisa mais cara que existe em todo o universo. O precioso sangue de Jesus, o sangue do Filho de Deus, que veio ao mundo. Agora a gente precisamos reconhecer isto, né? Que embora o sangue de Jesus foi derramado em nosso favor,
precisamos aceitá-lo, mas precisamos entender que isso custa ao mesmo tempo muita coisa. Aceitar a Jesus como nosso Salvador significa abrir mão de outras coisas. E muitas vezes coisas que nós amamos. Eu olho para mim. Quem me conheceu sabe muito bem do que eu vou falar aqui agora. Quem me conheceu há 35 anos atrás, irmãos, o tempo passa muito rápido. Né? Agora em setembro, vamos fazer 35 anos que fomos batizados. Dia 22 de outubro, de setembro de 1985. O Anilde, o pastor Osmar e eu fomos batizados. Quer dizer, eu batizei um dia depois, mas no período, um dia depois, né? A salvação, quem me conheceu, sabe quem eu era. Quando aceitei Jesus como meu Salvador e passei a me voltar para o que Deus tinha para a minha vida, quando eu comecei a pensar, acho que Deus tem uma vida melhor do que essa que eu vivo. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu descobri o grande amor de Deus por mim. Eu preciso corresponder a este amor. E eu fui abrindo mão de algumas coisas, irmãos. Algumas coisas importantes. Pelo menos o era para mim. Eu fui abrindo mão, por exemplo, do cigarro. Eu fui abrindo mão da bebida. Eu fui abrindo mão das festas, das farras. Eu fui abrindo mão das namoradas. Já era noivo nesse tempo. Eu fui abrindo mão de muita coisa. Porque a salvação ela é de graça, mas ela não é barata. Flavinha, eu observei ali. Liga o cabo para não descarregar. Eu vi aparecer um sinal ali de 15%. Quem tirou aqui para ver o negócio. Então a salvação ela é barata, mas não é de graça. Ela termina envolvendo muita coisa. O que aconteceu na história que nós contamos? Agora sim, vamos voltar a ela. A história de Jacó. Né? Jacó ele sabia que precisava ser resgatado. Por quê? Porque ele saiu da casa do seu pai, fugindo do seu irmão. Porque ele tramou com a sua mãe. E fizeram lá umas fake news lá, inventaram umas histórias, enganou seu pai que estava cego, enganou seu irmão Esaú, que era quem tinha o direito da primogenitura. Esaú não estava muito preocupado com a questão espiritual da primogenitura, o direito do filho mais velho. Ele estava preocupado era com a herança do filho mais velho, que era em dobro. Jacó estava preocupado com a herança espiritual, de seu líder espiritual. Ele tinha mais vocação para isso, mas buscou isso através de uma fraude. E agora fugiu, passou muitos anos fora da casa do seu pai, lá ele casou e teve filhos e contraiu 4 mulheres, casou com uma, você conhece a história, e ele provou do próprio veneno, foi enganado pelo sogro, na noite de núpcias ele entregou a outra, e no final das contas ele teve que ficar com as duas, Lia e Raquel, e depois ele teve filhos também das servas. No final das contas ele tinha 11 filhos, só faltava nascer Benjamim, era o último que Raquel, a esposa amada, morreu de parto dele. Ele tinha 11 filhos, estava voltando para casa e não aguentava mais ser extorquido por Labão, seu sogro, seu cunhado, né? Labão. Então ele disse, vou voltar para casa. Só que voltando para casa ele tinha que encarar quem? Esaú. E ele agora está se aproximando. Próximo já do Vale do Jaboque, ele ia se aproximando e de repente ele ouviu a notícia, Esaú está vindo com 400 homens para te encontrar. O que é que você faria? Jacó não tinha nem para onde correr, porque ele estava com a família, com os servos, com as coisas que ele tinha, ele voltou bem rico de lá, né? Deus o abençoou lá na terra de Labão, ele estava voltando com muitas coisas, não tinha como fugir, as crianças, fazer com as crianças. Eu tenho que encarar o Esaú. Mas ele precisava de alguém que o libertasse de Esaú. Mandou as oferendas na frente, Esaú não fez nem questão, nem olhou. Esaú continuou prosseguindo, ele vinha, e tudo indicava que ele vinha com a intenção de vingar-se. Porque ele vinha com 400 homens, ele vinha se vingar. A afronta que ele fez lá no passado, que enganou o pai e a ele próprio. E ali ele disse, eu vou ter que dividir o bando, vai para um lado para o outro, porque alguém vai ter que escapar.
mandou a família na frente, atravessou o Val do Jaboque, e ele sozinho agora foi buscar auxílio naquele que ele sabia que ele não tinha direito. Ele foi sozinho pedir ajuda a Deus. Enquanto ele está lá, na sua solidão em oração, ele recebe uma visita. Era o auxílio de Deus. Deus em pessoa desceu para se encontrar com Jacó, para dar a Jacó o que ele necessitava. Ele não sabia que era um libertador. Ele não sabia que a libertação seria um dom dado por Deus. Ele imaginava que era uma questão para ele conquistar. Então, aquele primeiro inimigo, ele passou a lutar, a brigar. Ele não reconheceu, o auxílio estava ali, mas ele não conseguia reconhecer. Ele não entendia, ele pensava que era alguém querendo atacar, talvez até alguém, um espia do bando de Esaú. E ele brigou a noite todinha, irmãos. Jacó brigando com Deus a noite todinha, lutando contra o libertador e sem saber. E a Bíblia diz, nós lemos aqui, quando amanheceu, até o romper do dia. Quando amanheceu, aí sim, ele percebeu com que ele estava lutando. E o que foi que ele fez agora? Ele disse agora, esse aqui é que vai me dar a salvação mesmo agora. Então ele parou de lutar, ele disse agora, eu não vou lutar, eu vou me agarrar a você. E eu só vou te soltar depois que você me abençoar. Eu só vou te abandonar, só vou te largar quando você me abençoar. Irmãos, quando nos agarramos a Jesus, aí sim ele nos concede a salvação. Ele recebeu a bênção depois que ele agarrou e disse, eu não vou te soltar daqui, enquanto não receber a salvação. Porque quem dá a bênção, quem dá a salvação, é Jesus Cristo. É Ele que precisamos nos agarrar. Agora, Tiago diz que quando dizemos que pertencemos a Jesus e temos fé nele, e a nossa vida não apresenta frutos dessa fé, ele diz assim, a fé sem obras, ela é morta. Ele nos salva. Sim, claro que ele nos salva de forma plena, mas essa salvação, ela aparece na vida do cristão como boas obras. O que é que adianta a pessoa dizer que está salva em Jesus Cristo e continua vivendo a mesma vida de antes? Se eu dissesse agora, 35 anos depois, eu continuasse naquela mesma vida, não, eu estou salvo em Jesus, eu aceito Jesus, ele é o meu Salvador, desse mesmo jeito. Quem conheceu o pastor, ele foi presidente da União Norte Brasileira, pastor Isés Cardoso. Ele contou uma história. Uma vez que ele estava no aeroporto, eu era no rodoviário, alguma coisa assim, e chegou alguém, bem embriagado, bem bêbado, e disse, pastor Iséias, homem de Deus, e visivelmente embriagado. E disse, pastor Iséias, o senhor lembra de mim? E o pastor Iséias disse que falou para ele, meu amigo, me desculpe, eu não consigo lembrar. Olhe bem para mim, olha, pastor, lá do Maranhão. Ele disse, não, olhe de novo, pastor. Ele disse, não, amigo, desculpa, porque eu falo para muita gente, são vários estados que a gente termina viajando aí na União Norte Brasileira, então é mais fácil eu me conhecer, mas é difícil eu conhecer você. Aí ele disse, pronto, pastor, mas vou lhe lembrar, eu sou aquele homem lá em Zedoca, lá no Maranhão, o senhor que me converteu, pastor. Foi o senhor, olha, foi o senhor que me converteu. Meu pastor Zé disse que respondeu assim para ele, mas deve ter sido eu mesmo. Deve ter sido eu mesmo que me convertiu. Porque se fosse o Espírito Santo, se fosse Jesus Cristo, você não estaria desse jeito aí não. Se fosse o Espírito, se fosse Jesus Cristo tivesse lhe convertido, você não estaria desse jeito, deve ter sido eu mesmo. Uma pessoa quando aceita Jesus Cristo na sua vida, a vida vai mudar. Não é de uma hora para outra. Às vezes não é... você não consegue mudar tudo. Às vezes seus defeitos continuam. Seus defeitos, às vezes, você nem percebe. Eu conversava esses dias aqui, durante a live no sábado, e eu falava com o irmão Val tem um pouco mais de 60 anos, né? E eu estou me aproximando, e eu disse, irmão Val, eu estava tirando a roupa do batismo,
Eu disse, olha quanta dificuldade, quando se é jovem não tem tanta dificuldade assim, não, irmão Val. Eu disse para ele, sabe o que mais? Eu disse, irmão Val, eu estou envelhecendo, mas minha mente não percebe isso. Sabe quando é que eu percebo? É quando eu vejo vídeos. Alguém filma eu ali, correndo atrás de uma bola, alguma coisa, eu percebo que a mobilidade não é mais a mesma. As pessoas vão mudando aos poucos, não por conta da velhice. Quando aceita Jesus Cristo como seu Salvador, a mudança, ela acontece. Agora, entenda bem uma coisa, você não percebe? Se você começa a perceber alguma coisa, está errada. Você começa a pensar assim, poxa, como eu estou ficando santo, olha como eu estou agora, assim, já estou quase pronto para a salvação. Alguma coisa está errada. Porque quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, mais a gente percebe os nossos defeitos, irmãos. É como a lâmpada aqui. Quanto mais eu me aproximo da lâmpada, mais dá para perceber os defeitos no meu rosto. A mancha que tiver, quanto mais perto da luz, mais dá para perceber. Entendeu? Quanto mais no escuro, menos você vê. Quanto mais perto da luz, mais você vê. Então, quanto mais eu me aproximo de Jesus, mais eu vejo meus defeitos. E vejo a necessidade de mudar. E eu preciso mudar. Passar a vida toda mudando. Mas é uma situação que não acaba mais. Até que Jesus volte, nós vamos estar nessa caminhada. Tem pessoas que pensam que nós vamos chegar, vamos atingir um estágio que pronto, agora a gente não peca mais. Ledo engano. Enquanto vivermos nesse mundo, todos continuaremos sendo pecadores. Agora, existem pecadores e pecadores. Existe uma diferença. Você não pode se conformar simplesmente a ser um pecador. Não, eu nasci assim mesmo, vou morrer assim. A síndrome de Gabriela, como chama, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela. Síndrome de Gabriela. Não, irmãos. Existem pecadores e pecadores. Existe o pecador que está convencido disso, está acostumado com isso, está conformado com isso. E existe outro tipo de pecador. É esse tipo de pecador que eu sou, que você precisa ser, nós precisamos ser. É o pecador arrependido. Eu sou um pecador, mas eu não quero ser pecador. E quando eu peco, eu vou para Deus e digo, Senhor, me perdoe por isso. E Ele me aceita. Porque eu estou seguro nas mãos dEle, eu pertenço a Ele. Ele me aceita e Ele oferece o perdão. A Bíblia diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E nós rejeitamos muitas vezes e todas as manhãs na presença dele dizer, Senhor, me salve hoje, me perdoe hoje. A luta é diária, é abrir a mão das coisas, de coisas que nos separam de Deus todos os dias. Isso é nos agarrar a Jesus. Foi isso que Jacó fez. Ele se agarrou àquele anjo, era o anjo do Senhor, era Jesus Cristo, disse, só te largo depois que você me abandonar. Se você se agarrou a Jesus, está seguro nele, a palavra de Deus é muito clara, tenha plena certeza da salvação. Porque iremos morrer diariamente para nós mesmos, para o nosso próprio eu, morrer para tudo que nos separa dele e nos agarrar às suas promessas. O último versículo para a gente concluir está em Romanos ainda, também no capítulo 8. O capítulo 8 de Romanos é fantástico, né? Muitas pérolas preciosas aqui. Versículo 1 é um dos versos que eu mais gosto. Olha o que diz. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Entenderam? Está em Cristo Jesus, não existe condenação. Não importa se você ainda tem defeitos. Não importa se você ainda é pecador. Você está em Cristo Jesus, não existe condenação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A salvação é uma garantia de Deus. Não é o que você é, o que você faz, ou o que você deixa de fazer. Não é o que nós fazemos, irmãos. Salvação é um dom gratuito de Deus. Isso trouxe paz ao coração de Lutero. Isso deve trazer paz ao seu coração e ao meu coração. Tenha plena certeza da salvação.
Pois não depende de você, depende dele. O alto preço pago por Cristo, pelo nosso resgate, é o que nos dá a certeza, a convicção de que nós seremos salvos. Não somos salvos pelo que eu posso fazer, mas pelo que ele já fez. A Flavinha vai cantar agora e vai falar desse Deus maravilhoso que nos conhece, conhece a sua vida, conhece tudo que você faz, e esse Deus quer te salvar. Ele já entregou a salvação. E todos os dias ele fala no meu coração, no seu coração, aceite a salvação. Eu acho fantástico um versículo que tem na Bíblia. Porque às vezes o versículo vem na minha mente aqui. Né? Eu não marquei ele aqui, não lembro onde é que ele está exatamente. Mas eu posso ficar devendo ele para vocês aqui. Mas o verso diz assim, Deus diz assim, eu propus para você, eu coloquei diante de você a bênção e a maldição, a vida e a morte. Você pode escolher. O nome disso é livre-arbítrio. Você pode escolher. Deus está aqui. Ó. Você tem direito de escolher a vida ou a morte, a maldição ou a bênção. E Deus completa, ainda no mesmo versículo, Deus diz assim, escolhe, pois, a bênção. Escolhe, pois, a vida, para que vivas. Deus diz assim, você pode escolher, mas Deus faz um apelo para mim e para você. Aceite a vida, porque você vai morrer. E é um apelo emocionado, parece que a gente vê lágrimas nos olhos do profeta que nos escreve. Escolhe, pois, a vida para que viva. Por que razão, ao invés de morrer, ó casa de Israel? Esse Deus sabe tudo sobre mim, sobre você. Eu estava ali pensando numa história que eu li alguns anos atrás, também de um pastor, um missionário. Ele foi em uma localidade, em uma comunidade, e passou ali 60 noites pregando o Evangelho de Jesus Cristo, cada noite, e falando no coração das pessoas, dizendo, aceite este amor, aceite esse Jesus como seu Salvador pessoal. E cada noite, daquelas 60, várias pessoas levantavam a sua mão, iam lá na frente e diziam, eu estou aceitando Jesus Cristo nessa noite como meu Salvador. Aconteceram muitos milagres de salvação ali, mas havia um homem que frequentou todas as noites. Este homem estava apegado a muitas coisas. E este homem, ele não conseguiu tomar essa decisão. Ele gostava de ouvir falar de Jesus, por isso ele estava lá cada noite. Ele via em Jesus, de fato, um Salvador, mas ele não queria se entregar a esse Jesus, porque sabia que a salvação, embora seja de graça, ela não é barata. E envolveria uma mudança completa na sua vida. Ele não queria abandonar a sua vida, a sua zona de conforto. E ele resistiu até a última noite. Na última noite, o pastor fez o último apelo e aquele homem segurou e também não decidiu. A reunião acabou, aquele homem ficou remoendo aquele pensamento, ficou a noite. Deus falou com ele durante a noite todinha. Ele quase passou a noite em claro. De manhã cedo ele correu para o local das reuniões. E as reuniões aconteciam em uma tenda. O missionário montou uma tenda, tipo um circo, e enchia de pessoas ali cada noite. Ele já havia desarmado o circo, já havia desarmado a tenda, e estava agachado, enrolando as lonas. Aquilo me chegou meio ofegante, parece que ele vinha correndo, e disse, pastor, que bom que ainda te encontrei aqui. Eu temia não te encontrar mais aqui. Pastor, eu decidi, eu quero saber o que é que eu preciso fazer para ser salvo. O pastor ficou calado, nem respondeu, nem levantou a cabeça. E ele insistiu, pastor, você me ouviu? O que é que eu preciso fazer para ser salvo? E o pastor disse, ainda de cabeça baixa, sinto muito, mas você chegou muito tarde. Já pensou? Como diria Luiz Gonçalves agora, que coisa, hein? Já pensou se ele falasse isso com você? Ele não ficou indignado. Ele disse, é muita petulância sua, pastor. Quer dizer então que minha salvação depende do Senhor e da sua tenda?
Para eu ser salvo, eu dependo do Senhor e da sua tenda. E aquele pastor calmamente se levantou, colocou a mão no ombro daquele homem e disse: não, amigo, você entendeu errado. Você me perguntou o que precisa fazer para ser salvo? Eu respondi: sinto muito, você chegou tarde, porque há mais de 2000 anos atrás, alguém veio a este mundo, morreu numa cruz e fez tudo que alguém poderia fazer para você ser salvo. Então você não pode fazer mais nada para ser salvo. E Jesus já fez tudo. Você chegou tarde. Basta só você aceitar. Você e eu desejamos a salvação. O que é que você precisa fazer para ser salvo? Somente aceitar. O tema dessa noite é: estás pronto para o resgate? Você está pronto para o resgate quando ele voltar? Hoje, alguém te perguntar: se Jesus voltasse hoje, você iria com ele? Olha, eu diria assim: eu iria com ele. E você diria que iria com ele? Gostaria você nessa noite de entregar o coração a Jesus e dizer para ele: eu quero andar contigo, estar com uma amizade muito estreita contigo, para quando o Senhor vier buscar os seus amigos, eu quero ser o primeiro a subir contigo. Gostaria você nessa noite tomar essa decisão de escolher a vida, escolher Jesus, a despeito de você mesmo, a despeito de seus erros, de seus pecados, de quem você é. Vinde a mim, diz Jesus, eu te aliviarei. Ele que vai fazer a obra em mim e você. Quero ver a mão assim levantada de alguém que diz assim: eu quero aceitar Jesus como Salvador. Ó, pode colocar aí na telinha depois, tá certo? Nós vamos orar agora pela sua decisão. Querido e bondoso Deus, nós te louvamos porque nessa noite entendemos mais um pedacinho do que é o Evangelho. Uma salvação grandiosa, um dom imerecido, nenhum de nós merecemos. Nós não pedimos e às vezes até rejeitamos, mas o Senhor vem e fala ao nosso coração mais uma vez. O Senhor nos trouxe aqui, para estarmos aqui neste momento, para que pudéssemos ouvir a Tua voz falando ao nosso coração. Por isso, ó Deus, nós queremos nessa noite aceitar como nosso Salvador e também como nosso Senhor. Que o Senhor seja o guia da nossa vida, que possamos pautar os nossos hábitos, os nossos objetivos, nossos sonhos, pautar todos eles pelo que ensina o Senhor através da Tua palavra. Que Jesus Cristo possa ser a pessoa mais importante em minha vida, em nossa vida. Ao acordar, a primeira pessoa que vamos buscar, que seja o Senhor. Que desta amizade, ó Deus, possa surgir em meu coração, no coração de cada irmão que nos ouve, que nos assiste nessa noite, o desejo e a certeza da salvação. A salvação que Cristo operou por nós. Ajuda-nos, ó Deus, a crer nisso e viver uma vida cristã feliz e cheia de esperança. São as bênçãos que oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém.